Cavaleiros e madames, tudo bem? Aqui é o Charlie e hoje nós vamos falar sobre o motivo dos relacionamentos sérios em 2020 serem inviáveis. Vamos fazer uma análise, ou ao menos uma tentativa racional de análise do porquê que isso ocorre. Bem, a priori temos que entender o motivo, né? Qual é a motivação? São de cada um dos sexos, né? Em respectivas fases da vida. Bem, vamos começar pelos homens. O homem, quando ele é mais novo, né? Ele está entrando na fase adulta ali, algo em torno dos 16 a 18 anos. Ele geralmente fica muito incentivado pelas questões hormonais, né? E todas as questões de reprodução e coisas desse tipo. E em virtude disso, o, o homem jovem ele fica à procura de mulheres e mulheres e mulheres. Isso vira uma procura constante, né? E muitas vezes essa procura acaba sendo com motivo de relacionamento sério. Muitos dos homens jovens querem ter coisas, querem ter um relacionamento sério com as mulheres, né? Por outro lado, né, nessa mesma idade, né, mulheres elas têm um pensamento diferente, né, devido aos incentivos que são oferecidos a elas, né? Quando elas são muito jovens, que têm a melhor oportunidade para ter a atenção de outros homens, sejam eles mais novos, mais velhos. Então, nesse momento, as mulheres têm um nível de atenção e validação muito grande, muito grande. É como se elas estivessem numa loja de doces com a quantidade limitada de doces sendo oferecidas a ela o tempo todo. Dentro dessas circunstâncias, para ela é muito difícil ela não querer experimentar vários doces, né? E ficar só com um, né? Então, no geral, mulheres mais jovens, elas não vão ter vontade de relacionamentos sérios, porque elas estão naquele momento de exploração espiritual que todos nós sabemos. Enquanto homens, né? Eles não têm tanta experiência, né? Eles estão tentando ali descobrir como conquistar uma garota e coisas do tipo. Eles não têm tantos recursos, eles têm maior dificuldade, têm pouca experiência, então eles têm uma visão geralmente mais séria da coisa, buscam ter um relacionamento sério desde o início para facilitar as coisas, né? Agora eu vou falar o que vai acontecer na medida que o tempo vai passando, né? Muitas vezes esse homem que a princípio procura por bastante tempo um relacionamento sério, ele acaba ficando cansado de fazer isso, porque durante quase todos os, os a fase dele dos 20 aos 30 anos, ele não, provavelmente não vai encontrar algo sério, dificilmente vai encontrar. Então, dentro desse período, a questão hormonal dentro dele já foi reduzida drasticamente. E aquela necessidade por ter uma mulher, por ter aquele relacionamento sexual, ela diminui muito. O homem tem nessa fase ele consegue ter um controle hormonal muito maior e de tomar decisões. E à medida que ele vai chegando perto dos 30, que ele já se torna um homem mais velho, né? E começa, de certa forma, a ter o sucesso ali, que é o momento geralmente que os homens começam a ficar ter mais valor, né? Perante a sociedade. Então, nesse exato momento, os homens começam a conseguir atrair muito mais mulheres, entrar em contato com muito mais mulheres e começam a experimentar de forma mais ativa a vida sexual. Por outro lado, né, as mulheres, quando já começam a passar dos 30 anos, elas já não são tão atraentes quanto elas eram quando eram mais novas e já começam a chegar num momento em que já tiveram uma quantidade de relacionamentos e experiências muito grande e estão simplesmente cansadas daqueles relacionamentos que não tem resultado, que não tem futuro, né? Em que nada deslancha. E já nessa idade também existem fatores biológicos para a mulher procurar um parceiro estável, para querer, caso ela queira casar ou ter filho, né? Algo desse tipo. Então, o interesse dela em um relacionamento estável começa a crescer, né? Enquanto o do homem diminui. Nessas circunstâncias, nós vamos ter que as mulheres buscando um casamento, buscando filhos, né? Ou seja, buscando um compromisso. Enquanto nós vamos ter um homem que começou
agora ter uma vida mais ativa, uma vida sexual mais ativa, um sucesso maior, tá encontrando mais parceiros. Então, esses, esses dois grupos, eles estão totalmente conflituosos, né? Então, os interesses são totalmente diferentes, dada, dada a dinâmica dos dois grupos, e no final das contas, nós temos interesses inconciliáveis. Enquanto cada um deles, numa fase diferente, tem um pensamento geral diferente. Claro que aqui eu não estou falando que todos vão ter esse pensamento, mas a maioria tem um pensamento médio parecido com isso, entende? Então, dada a todas essas circunstâncias, é improvável um relacionamento sério surgir. E aí que tá o problema da sociedade, né? E aí, como é que a gente resolve?